Eu gostaria de receber um sorriso de cada um de vocês. Após esse sorriso penetrante, gostaria que cada um de nós sentíssemos os nossos corações em um só. O meu ligando ao de vocês, o vocês ligando o nosso, e o nosso coração unindo com o coração cósmico universal, com o coração do Pai Criador, de todas as consciências despertas, de todos os seres luminares e de todas as consciências que serão convidadas ao despertar, a chegar no ápice do amor, assim como nós também estamos sendo convidados. Sejam todos bem-vindos. Que essa conexão com esse amor incondicional, com esse amor que envolve a tudo e a todos, em toda a criação, desde a mínima até a mais elevada, que a minha linguagem, que a minha moral, que o meu amor não consegue expressar. É momento de gratidão, momento de união, momento de nos fazer reconhecer quem somos, o que somos. E hoje, para isso, nós nos colocamos à disposição, à aceitação de nós mesmos, a aceitação do Cristo em nós e nós em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Sintam acolhidos, abraçados e amparados por todo o amor que não tem palavra para descrever essa dimensão. Grande abraço. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Para Carlos Torres Pastorino, Deus é a luz incriada, o Verbo Criador e a criação. Para o astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, a matéria-prima do cosmos é o espírito, e a matéria-prima da mente é o espírito também. Para Manly Hall, numa de suas obras, nós somos deuses para os átomos que nos constituem, e somos átomos de seres que constituem o universo, ou que constroem universos. Se eu sei, eu faço. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. E conhecendo-a, tornará livre. Porque querer não é poder, muito menos é saber. Agora, se eu quero, eu faço. Para isso, ante o querer sincero e o saber profundo, o viver consciente. Então, quando Pastorino narra que Deus é a luz incriada, ou seja, não teve começo. O verbo criador, porque Deus não cria, Ele cria, segundo também Humberto Roden. Porque criar é dar forma a algo que está fora de nós, usar a nossa mente, as nossas mãos, e Deus não tem esse espaço fora dele. Tudo que existe é Deus, conforme o filósofo Spinoza. Então, em Deus tudo é imanente, nada sai do. Por isso, a ingenuidade de achar que Deus esqueceu de nós precisa ser revista. Porque se há suprema sabedoria, mesmo antes de pensarmos, Ele já sabe, mas não interfere em nosso pensamento. Se Ele é a inegável onipresença, Ele está na cena,
de tudo quanto existe, porque tudo que existe é Deus ou expressão do. E é a insuperável, inigualável onipotência. Se for para ser diferente, assim Ele fará. Mas como somos filhos de Deus em nosso universo, deveríamos agir como tais, como filhos de Deus, conscientes de nossas realidades. Às vezes esquecemos um dos ensinos mais simples e, para mim, um dos mais profundos dos evangelistas, que gravaram ou grafaram esta mensagem de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E através dos milênios, nós vamos criando mecanismos para fugir às nossas responsabilidades e transferi-las para outrem. Até o Pai Nosso nós fomos invertendo as situações de cada frase, e chegou um estágio de dizer: Pai Nosso que estais nos céus. Onde é o céu? Kardec diz que não existe nem céu e nem inferno como lugares que se vão. Santificado seja o seu nome. Ele não é lá grande coisa, eu estou torcendo para que ele se torne santo. Venha a nós, só a mim que acredito na reencarnação, não acredito, tenho certeza. Para os outros não, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, Deus que não compraria a minha. Porque senão fico de ponta, como eu tenho um amigo de ponta com Deus. Deus errou na criação e esqueceu de nós. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Perdoa as nossas dívidas, depois nos ensina a perdoar a quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação. E ainda pedindo que Ele nos livre do mal. Mas segundo o pós-doutor Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas, nos mais recuados pergaminhos que foi possível encontrar, em aramaico, Pai Nosso está assim: Pai Nosso dos céus. Se existir céu, tudo que existe é céu, porque tudo que existe é Deus. Santo é o teu nome, Ele é. Ponto. Venha o teu reino para todos. Todos somos seus filhos. Não interessa se sou ignorante, se sou sábio, a condição. Todos somos filhos dele. Tua vontade se faz. Ele não depende da nossa vontade. Ele é a insuperável onipotência. Ele faz. Não só por ser a sabedoria suprema, a onipresença, mas a onipotência. Dá-nos hoje a nossa parte de pão, porque é a cada um conforme as suas obras. Perdoa as minhas culpas quando eu houver perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. Não me deixes entregue às provações, porque assim me resgatas do mal, porque só existe o meio para isso, que é fazer o bem. E se eu concordar com isso, eu assino. Assim seja. Ou amém, que é a mesma assinatura. Segundo a ciência acadêmica, a cada segundo perpassa por todos os corpos da natureza 1 trilhão de neutrinos, que é um filhotinho de um infracorpúsculo chamado a partícula de Deus, o bóson de Higgs, que é um filhotinho da bioenergia.
que é uma transmutação da energia mental, originária da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, o que nós chamamos de elementais da natureza. Essa energia, que nós chamamos de matéria mental, teve a sua origem no fluido cósmico ou universal, que teve a sua causa no éter cósmico, e a base do éter cósmico é o que nós chamamos de espírito, a matéria-prima do cosmos, recém-saído do psiquismo divino, que é a primeira expressão ou a coagulação do verbo criador. Então, quando esses autores narram, como Joana de Ângeles, o universo é feito de átomos, e os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. E como átomo é um aglomerado de forças vivas e com vontade própria. Cada elétron, cada fóton, cada nêutron, cada próton, tudo são seres com consciência e liberdade de ação. Tanto que no maior acelerador de partículas, eles imaginaram que fracionando os elétrons, as partículas, que são os fótons, iriam para onde os cientistas determinassem. Inicialmente, ao ser fracionado, elas começaram a ir na direção e pararam. Eu tenho vontade própria, e foi para onde quiseram ir, como fótons ou elétrons livres. Mais tarde, eles flagraram 4 fótons em 4 dimensões diferentes, e interagindo uns com os outros, ou seja, vivendo 4 realidades diferentes. Fótons. Quando pensamos de forma positiva, criamos fótons, que são partículas visíveis, tangíveis, e quando o pensamento é nobre, nós chamamos o amor personificado, porque ele é criado dentro dos neuropeptídeos, que é um aglomerado de neurotransmissores que captam as energias perispirituais emanadas da mente quando pensamos. Mas o que é o pensamento? Sou eu que penso ou eu sou pensado? Segundo Joana de Ângeles, 95 mil pensamentos é criado a cada 24 horas. Mas sou eu que criei os 95 mil pensamentos? Ou estou recebendo pensamentos de outrem, dependendo da faixa ou da frequência, e estou mais sendo conduzido do que conduzindo de fato? Quando seres como Emmanuel começa a desvendar um mistério que para mim era um mistério, porque eu não sabia o que era Evangelho. Você sabia? Eu pensava que era a Bíblia, com todo respeito que a temos, porque ela tem 207 livros inteiros e não 73, 66 fragmentos que nós conhecemos, e a maioria adulterados, porque o livro mais adulterado da história, infelizmente, é o dito livro sagrado. Não temos nada contra ele, lá tem ensinos maravilhosos, mas se eu ficar atento, tem um evangelista que desmente o outro, e às vezes de forma grosseira. E se o que está lá está correto, a Clotilde não deveria ter falado, porque mulher não é gente, segundo Paulo de Tarso. Pelo menos colocaram isso na boca dele, e ele nunca falou isso. Você não é gente, você não existe. E se ela te desobedecer, apedreja até matar. Colocaram isso na boca dele. Coitadinha de você, né? Então, se eu souber tirar o espírito da letra, eu vou enxergar como a Neuza Marques enxergou. Porque para Joana de Ângeles, o Evangelho é um repositório de força, vitalidade
e vida. Para Emmanuel, ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito. E para Neuza Marques, força é o verbo criador, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele. Ainda para Neuza Marques, o psiquismo divino, a expressão do verbo, é a vitalidade. E o espírito que é originário desse psiquismo é a vida. Porque se ele é a matéria-prima do cosmos, tudo que é constituído é uma porção desse elemento. E quando pensamos, criamos átomos físicos. E se formos desmontar um elétron, ele é um aglomerado de fótons, como eu disse. E cada fóton é um ser vivo, um agente da natureza. Assim como os elétrons, os prótons, os nêutrons. E se formos recuando, vamos buscar a origem da vida. E aí nós ficamos imaginando, numa célula do meu sangue, numa simples hemácia, tem em média 280 milhões de moléculas. E cada uma com 10 mil átomos. Quando penso, crio átomos, segundo Kardec no Livro dos Médiuns. Posso configurá-los e transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Mas segundo outros autores, com a mentalização eu posso criar um órgão novo, ou ativar as células-tronco numa quantidade enorme por todo o corpo, sem falar da fábrica que existe na medula óssea. E se eu sei, eu faço. Eu vou conduzi-las ao local que eu quero reconstruir os tecidos, mas antes lembrar, antes da forma, a função. Então, antes da forma do novo corpo, ou o corpo que eu quero, a função, para que eu quero esse corpo? Se for para continuar fazendo as mesmas coisas que fiz até então e o levou a adoecer, melhor ficar enfermo. Antes da função, a ideia. Eu preciso idealizar o que eu vou construir. Agora, antes da ideia, eu preciso ter a vontade. Antes da forma, a função. Antes da função, a ideia. Antes da ideia, a vontade de fazer acontecer. E eu completo. Antes da ideia, a coragem. Porque precisa coragem para mudar certas situações. Agora, antes da coragem, o saber. Porque se eu não sei, simplesmente eu não faço. Eu não sei por que alguém classificou no passado, nas palavras de Jesus, tudo que você pedir a meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. E eu falei, eu quero o Banco Central. Com aquele menino que está lá presidindo, que é filho do que criou, neto do que criou o banco, né? Eu não sabia disso até ouvir Alexandre Garcia. Mas ele disse que era cada um conforme as suas obras. Como que é esse negócio? Depois coloca lá no outro ponto. Complicou. Se eu falar, dependendo, eu posso apanhar aqui mesmo. Deixa eu aliviar aqui. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mais tarde inverteram a coisa dizendo, oração é para louvar, pedir e agradecer. Só que eu não sabia o que era louvar, nem que era pedir, muito menos agradecer. Porque quando
vamos louvar a Deus para o Espírito Emmanuel, não tem como louvá-lo se não for na ação. Ele trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, e se eu quero louvá-lo, reconhecer a sua sabedoria, a sua onipresença, a sua onisciência, eu vou fazer algo proporcional ao meu tamanho, o que ele faria se eu estivesse no meu lugar. E isso é o louvar. E se ele trabalha sempre, o Cristo também, o que eu posso pedir senão bênçãos, que é a oportunidade de trabalho no bem, segundo Emmanuel e Ramatiz. E gratidão é fazer acontecer. Gratidão é a ação, não é apenas dos lábios agradecer. Para Joana de Ângeles, um grão de trigo que se deixa matar para transformar em pão é a gratidão que nele jaz. Por isso, amados amigos, amados irmãos, se nessa vivência nós estamos pondo a prática mesmo, nós vamos sair daqui, os três, o Jonas, o Crispim, e vamos lá para Parnaíba daqui a uns dias, lá para o extremo do Piauí, né, Jonas? Para participar da 7ª jornada universalista. Nós já participamos, Jonas não, né, das 6, nós pessoalmente das 6. A primeira, nós preparamos a terra. A segunda, escolhemos as sementes. A terceira, lançamos a semente na terra. A quarta, cultivamos. Na quinta, ela floresceu. Na sexta, ela deu frutos. Agora nós temos que saber o que nós vamos fazer com os frutos. Por isso, o mesmo tema daqui é o de lá, o nosso. Não do Jonas e do Crispim, que está relacionado. Se eu sei, eu faço. E isso realmente é libertador, porque o energismo do corpo muda totalmente, segundo vários estudiosos, em alguns dias. Toda a energia do corpo. Não fica um átomo que não fora substituído dentro de alguns dias. E para Camille Flammarion, o Galileu que retornou, basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Mas eu não sei o que é a mente. Porque quantas pessoas acusam a mente dos seus tormentos? Vocês estavam vendo eu operar uma máquina. E na placa-mãe desse computador tem um terminal chamado foninho de ouvido. Ele não foi usado até hoje, ele desencarnou, vocês viram. E quando morre, ele, se eu quiser que ele funcione, eu tenho que trocar a placa inteira. Quer dizer, o computador inteiro vai ser comprometido por conta de um fonezinho. Mas antes eu não sabia nem como funcionava. Hoje eu sei a função de cada um dos elementos que compõem o computador. E em parte, que compõe o meu próprio computador orgânico. Então, quando nós vamos entendendo essas realidades, eu compreendo que a mente é um hardware. O computador poderia ser o próprio projetor. É um hardware. Mas se não tiver um drive, faça com que ele comunique com a placa-mãe dizendo: eu sou um projetor, quero trabalhar contigo. Tudo bem, eu te reconheço, sou mãe, placa-mãe, te acolho, mas quem é que vai nos governar? Porque só faz ambos funcionar se for um software. E a mente é um hardware, depende do software que eu vou colocar para operá-la. E o software normalmente nós chamamos de inteligência, de imaginação, outro software, desejo,
Pode ser um sentimento, uma emoção. Pode ser, depois eu explico por quê. Na mente, o pensamento é a nossa capacidade criativa, segundo André Luiz. Mas para Emmanuel, quem cria os pensamentos somos nós. Para Leon Denis, todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer é fazer convergir todas as potências, toda a energia para o alvo que eu quero conquistar, para aquilo que eu quero governar. Agora eu preciso saber as forças e as leis que eu estou colocando em ação. Do contrário, eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. E acima de tudo, o amor, porque o amor vai iluminar, vai centuplicar os recursos, vai fecundar as possibilidades para fazer acontecer. Porque nesta jornada universalista do Delta do Parnaíba, em Piauí, eu aprendi com um preto velho. E até então eu não sabia. Só que não existe nem espírito que é preto nem é velho. E nem nós. O corpo às vezes pode ter uma cor diferente, mas a essência não tem cor. Ele falou: meu filho, uma coisa é o amor, outra muito diferente é o amar. E graças ao auxílio dele escrevemos o primeiro item do livro, o segundo livro, o amor e o amar. O amor é a potência. Como matéria-prima, ela gera e nutre a vida. Como lei, organiza e mantém. Agora, amar é o que eu vou fazer com ele. Então, todo o poder da alma resume-se nessas 3 palavras: querer, saber, amar. Para Emmanuel, na mente, existem os 4 departamentos inicialmente: a inteligência, poder imaginativo, memória, desejos. E eu só tenho poder de imaginação se eu tiver o conhecimento. Se eu não souber nada a respeito do que eu quero criar, eu não tenho como imaginar aquilo que eu desconheço. Então, baseado nisso, eu aciono a minha inteligência, porque se eu quero, eu faço, ou se eu sei, eu faço. E eu começo a imaginar, e quem entra na parada? Os desejos. E a oração nasce das potências da alma, do seu querer, do seu saber para amar, na feição de simples desejos. Estão lá na mente. Para Emmanuel, o desejo é uma alavanca que move os sentimentos que eu quero promover. E ele vai levar esse sentimento do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental. E quando acontece essa promoção, o que antes era um instinto, sensação, emoção ou sentimento, se transforma em pensamento, na força de atração. E isso é apenas uma oração. Eu estou orando. A oração nasce das potências da alma, na feição de simples desejos, viajando do coração para o cérebro ou do emocional para o mental, e lá se transforma em pensamentos. Em pensamento, a força de atração. Mas supondo que eu não saiba fazer isso, pelo menos eu lembro de Paulo de Tarso quando caiu do cavalo na estrada de Damasco. E vocês sabem que a estrada de Damasco é a viagem do ego ao self. Cristo lá representa o self, Paulo, o Saulo, o ego. E é essa ponte, esse eixo entre um e outro. Essa é a estrada onde eles se encontram. Diante daquela situação inegável, daquele Cristo que eu quero promover, Senhor, o que queres que eu te faça? Porque diante do novo que ele desconhecia, ele ficou cego. O cego no sentido de falar que criou como se fossem escamas
As escamas são as camadas de nossa própria ignorância. Ananias, a quem ele foi buscar o socorro, segundo o pastorinho, é o que nós chamamos de mente, onde está a inteligência, o poder imaginativo, a memória, o desejo, o pensamento, etc. E a vontade como gerente da própria mente. Está muito confuso? Eu vou aliviar já já. Só um pouquinho. Então, a humildade. O que queres que eu te faça? Quando criamos as condições, este self, que é a essência do Cristo, do Deus em nós, só desce quem subiu. Lembra quando Jesus disse isso? Ele sai do mais profundo de nossa consciência, o que chamamos de reino de Deus em nós, e vem para o mundo mental, personificado com o pensamento novo. E agora eu vou incorporar esse pensamento novo, que veio de minha própria essência, só que eu criei a ambiência. Eu estudei, eu me ralei, eu já sei, pelo menos em parte, o que quero, já consigo imaginar o que quero, já consigo desejar, faço a minha parte e aguardo para que aquela frase ou a promessa de Jesus de multiplicar 30, 60, 100 ou com Joana de Anjos até 1000 vezes a mais, chegue e potencialize para que isso possa acontecer. Agora, apenas orar e achar que vai pedir e receber pronto, eu não consegui isso até agora. Se vocês conseguirem, vocês me avisam. Mas se eu começar uma ação num pensamento consciente, fazendo antes um autoexame diante da situação em que me encontro, porque às vezes eu quero músculos mais fortes. Tudo bem, o Dr. Jonas vai falar disso. Mas qual alimento que eu vou dar para esse fortalecimento muscular? Para essa resistência que eu pretendo? Só pensar? Eu posso criar com pensamento, sim. Mas e o almoço? Eu vou comer só por enfeite, por hábito, por prazer? Porque eu estou arquitetando alguma coisa e estou canalizando na água, no ar que respiro, em tudo que chega ao meu universo, nas leituras, nas músicas, em tudo, os elementos que vão ajudar-me a construir o que eu pretendo. Porque eu posso convocar uma célula-tronco, que está ali na intimidade da medula. Mas tudo bem. A célula sanguínea, a célula vermelha, ela carece de uma quantidade enorme de átomos de ferro para ser célula sanguínea. Ela vai desistir de sua própria vontade, porque ela extirpa o núcleo. A célula-tronco vai extirpar o núcleo, a primeira coisa que faz, para transformar-se na célula sanguínea, a célula vermelha. Para ser a transportadora fiel de tudo que pensarmos, sentirmos, falarmos ou agirmos. Ela vai transportar desde o que pensamos, ao que inspiramos, ao que sorvemos como líquidos, ao que comemos, ao que lemos. Tudo isso vai chegar na corrente sanguínea e ela vai levar para cada uma de nossas células. E como nós temos olhos e ouvidos para todos os lados, quando o Crispim disse, agora há pouco, uma vez disparada a palavra, o que você falou, você vai encontrar logo ali na frente. Do jeitinho que você falou, desejou para os outros. Faça a outrem o que gostaria que lhe fizesse. Com a mesma medida que medir, será medido e às vezes com mais severidade. Então, se nós quisermos, de fato, reconstruir a nossa maquinária, não sei se era para ser exemplificado aqui, porque a estrutura
óssea como um todo, que ela começou a desintegrar há um tempo atrás, estamos reconstruindo. E nós fomos arrancar a mandioca, para testar a mandioca, fazendo uns bolos lá antes, estava fazendo uns laboratórios, né? Acho que foi 2 ou 3, lembra? E eu abusei um pouco na força, porque eu esqueci de afofar a terra antes de plantar a mandioca. Pequeno detalhe, só que na hora de arrancar, aí você faz força além da conta, mas até ali foi tudo bem. Só que depois teve que carregar, e foi a Elizabeth que tentou. A gente ia pegar o recipiente com a mandioca, ela preferiu tirar parte e pôr. Ela viu o peso que é. E eu peguei sozinho. Só que quando peguei, esqueci que a chave tinha ficado dentro do carro. E para abrir o carro eu tinha que pôr no chão. E para pegar no chão, esqueci de fazer isso. E fiz isso. Ela não falou nada para mim. Cheguei em casa, fui tirar algo de menos de 5 quilos dentro do carro. Aí nós falamos, descadeirei. Falei, agora lascou. Porque no nosso encontro, para vir de lá descadeirado, ainda tinha que arrancar a mandioca para fazer o bolo aqui. Descadeirado não vai dar. Então, como que é isso? Como que se reconstrói uma coisa com uma velocidade tão rápida? Eu cheguei aqui com colete, porque toda viagem eu passo por segurança. Então, meus amigos, não é difícil. Agora, se vocês querem fazer algo acontecer, o alimento que está sendo preparado ali são seres vivos. Eu interrompi a vida de muitos seres do mandiocal para extrair as mandiocas e trazer para cá. Assim das abóboras e tudo mais. E se nós não dermos promoção a esses seres, nós vamos ficar numa situação difícil com eles, principalmente se houver desperdício. Porque eles estão acreditando que vão ser promovidos. E é isso que acontece em nosso cenário. Eu começo a pensar, usando a minha inteligência e o meu poder imaginativo, acionando os meus desejos, e os desejos são entidades que vão tomando a forma correspondente do que eu pretendo. E após criado o pensamento, ele une-se com o outro e forma as ideias. Ideias também são seres vivos. E uma vez criado pensamentos e ideias, eu sou obrigado pela lei a mantê-los e nutri-los. E dependendo de para que eu pensei, para que eu idealizei e começo a falar, eu começo a criar um ser dentro de mim. Se for a reclamação, quanto mais você reclama, mais você vai reclamar para alimentar a estrutura em si. Assim como fazemos com uma planta, se você coloca um tipo de adubo e não há correspondência nas folhas, nas flores, se for árvores frutíficas, você vai mudar o adubo. Você muda a terra, você arranca às vezes a planta do vaso, dependendo, começa tudo de novo, até chegar a um ponto. Não é diferente quando criamos essas estruturas. Então, o pensamento como capacidade criativa, ele não tem tanta potência. Ele, a serviço da mente, para Miramês, ele é mais forte do que o traço de todos os cimentos e a potência de todas as colas juntas do mundo inteiro. Para Miramês. Para Emmanuel não existe nada mais potente para criar doenças do que a mente e os softwares que lá estão, os potenciais. A inteligência, o poder imaginativo, o pensamento, o desejo e etc. Então, antes de querer mudar alguma coisa, eu faço um autoexame. Como eu estou conduzindo a vida até então? Já que tudo que existe é vivo.
E eu faço parte de tudo quanto existe, tudo que existe também faz parte de mim. Isso são vários autores. O desejo sincero de mudança. Humildade para reconhecer os aparentes equívocos e mudar o roteiro. Sinceridade, assumindo a responsabilidade, sou eu que quero colocar a mão na massa. Não quero pronto o que me cabe realizar. Porque hoje nós ajudamos a fazer o bolo de mandioca. Se alguém não se interessar pela receita, eu tenho, é da minha mãe. Não sei se ela recebeu da avó, que veio da bisavó, não sei. E se eu desencarnar daqui a pouco? Vocês vão comer só o que está feito? Por isso, não é tão difícil. Então, fazendo esse exame, o corpo novo, que pode ser reconstruído muito rápido. Muito rápido mesmo. Porque nós temos casos de tumores, ontem, do tamanho de um abacate, cirurgia marcada para a semana seguinte, e no dia da cirurgia pedimos que fizesse pelo menos ultrassom, e no ultrassom não tinha tumor nenhum. Mas isso tinha feito um experimento, cientistas, monges, espiritualistas, orando, em tempo real, um tumor na bexiga de alguém. Vocês já viram esse registro, essa experiência, não viram? Tiraram uma foto, ultrassom, testificando o tumor, e a outra ficou em tempo real. E eles orando e enviando as ordens, as energias, e o tumor foi desaparecendo, e em menos de minutos o tumor desapareceu. Porque são estruturas que criamos, e podemos interromper aquela criação se for para promoção. Mas tem pessoas que, quando vê falar do câncer, muda até para CA, para não pronunciar o nome. E agora, na era, vou censurar a palavra, na era, já estamos vendo alguém falar que estão infectando o povo do lado de cá, Jonas, com o vírus do câncer. Só que não existe. Ele não é um vírus aqui, ele é um vírus psíquico. E esse povo que está falando, que está fazendo isso, não tem acesso a isso. Agora é um conjunto de fatores, mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, ódio, palavra maldita, pensamentos, etc, etc. Então, diante da situação colocada, vamos supor que vocês queiram reconstruir alguma parte dos corpos de vocês. Então, a primeira coisa é analisar o que foi feito com esse corpo até então, para que isso acontecesse. Mudar o roteiro sem culpar-se, sem punir-se, e com serenidade mudar o adubo, mudar o propósito. A certeza que isso vai dar certo é o meu conhecimento, para que eu possa agir à altura do que pretendo. Porque ou esses mestres mentiram para nós, a começar por Jesus, ou todos eles falaram a verdade nesse poder criador. Porque se a esposa do Dr. Jorge Andréas, que morreu com 101 anos, o menino, ela não tinha as duas trompas, mas por uma necessidade de trazer mais um filho ao mundo, porque ela assumiu o compromisso com o Espírito, a mulher engravidou. E no dia do ultrassom, tinha duas trompas novinhas, com menos de 2 meses. A reconstrução e a gravidez. É um cientista. O Dr. Jorge André é um dos mais nobres cientistas dos últimos tempos. Pode procurar essa vasta obra de seus experimentos. 95 mil pensamentos.
1 trilhão de neutrinos a cada segundo, com possibilidade de energia para reconstrução. Se eu conduzir o pensamento, eu me conecto com tudo que existe no universo, no cosmos. E dependendo do propósito, é como se fosse um verdadeiro milagre. Porque quantos seres se recuperam de uma forma miraculosa? Mas é essa seriedade, esse propósito enobrecedor, e louvar Deus na ação, pedir oportunidades e fazer acontecer. Eu não conheço outro caminho. Se vocês tiverem outras propostas, eu estou pronto para ouvi-las. Se nós somos deuses desses átomos que nos compõem, e ao mesmo tempo somos átomos dentro de deuses que compõem universos, será que eles não sabem que nós existimos? Porque quando Jesus, não Jesus de fato, o Cristo, Cristinho vai mostrar isso com o pastorino, quando o Cristo disse-nos, de forma bastante, quase que poética, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. E como ele mostrou na prática, e não tenho conhecimento de algum lugar que ele fez alguma coisa de grátis por alguém. Ele sempre dizia, ou sempre disse, a sua fé te curou. E o teu saber, eu potencializei o teu saber. Porque nós estamos dentro, ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Para ser ramos dessa videira eu tenho que fazer parte. E Kardec descobriu isso e fala que nós estamos dentro de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, e esses seres estão dentro do próprio Cristo, que é o governador supremo da própria Terra. É como se vocês imaginassem o corpo de vocês, no todo, o planeta. Nas partes, como países, os sistemas. Noutras partes, como estados, órgãos. Noutras partes, como cidades, tecidos. Noutras partes menores, como bairros, células. Noutras ainda, como se fosse uma rua só do bairro, moléculas. Como se fosse uma só residência, átomos. E como se fosse um cidadão, aí vocês vão imaginando até onde a imaginação de vocês permitir. Então a natureza está ofertando todos os meios, porque o Jonas vai falar isso no domingo pela manhã, a importância da oxigenação, saber respirar, e ao mesmo tempo da alimentação e do fortalecimento do sistema imunológico. Então não existe nada impossível, e não acredito que Deus castiga ninguém, que Ele impõe, que Ele proíbe, que Ele exige, só que Ele não dá nada de grátis para quem quer que seja. Ele não nega assistência para quem quer que seja. Mas quando pedimos o alívio, nós recebemos apenas o alívio. É como alguém pegasse a nossa cruz e andasse alguns passos, como Ele próprio permitiu que assim fosse, para mostrar para nós outros. Mas quem teve que carregar a cruz até o final e ser crucificado nela foi Ele, não foi o sirineu. Então, alívio recebemos. A assistência
da medicina humana e espiritual? Temos, mas é apenas o alívio dos efeitos. A correção das causas fica por conta dos interessados. Porque Hipócrates, o Jonas pode acrescentar se for o caso, há 24 séculos mais ou menos, quanto você está disposto a desapegar da sua doença para que você possa sarar? Se você estivesse disposto, a cura está dentro de você. E depois ainda recomendava que seu alimento seja seu medicamento. Ele nunca falou, eu vou curar você. Como Jonas não promete isso para ninguém. Agora, se o paciente quer mudar a sua vida, ele está lá para apontar caminhos. Com as tecnologias, ele dá o alívio do efeito. Agora, a correção das causas. Jonas fala alguma coisa, faz a propaganda do seu produto. Não, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer pergunta também. Ele queria, não quer mais. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Você falou assim que nós recebemos 90 mil pensamentos aí de todo lugar. Quem gera o pensamento, além da minha mente? Esses 90 mil. Todos são meus, são de outros, como que é isso? A coisa é bem grave, porque segundo Joana de Ângela, fala que 95 mil pensamentos é o que nós elaboramos. Mas quando eu começo a pensar, eu me conecto com todas as minhas vivências, que também estão pensando, com todos os seres dentro de um mundo, que também estão pensando, e com todos os seres em todos os mundos. Aí não dá para mensurar quanto seria. Assim, pessoal, nós já passamos, nós somos médicos desde de 1993. Então, nós éramos cirurgião e nós, com 10 anos de cirurgia, nós ficávamos hipertensos, obesos, estressados, inflamados. Então, uma coisa nos bateu, que iríamos realmente ir embora mais rápido. Então partimos para pesquisar por que ficamos doentes, entendeu? Então começamos a estudar toda a estrutura do corpo, a anatomia e a fisiologia, e resolvemos mudar. Mas no capítulo de hipertensão, você vai ver o que é disponível para os médicos, e que eles aprendem, nós aprendemos, é que 10 páginas, de 10 páginas, 9 é para falar de medicamentos. A metade da última página, ele vai falar das outras coisas. Mudança do estilo de vida, comer com menos sal, fazer exercícios e tal. E nós apostamos nessa meia página. Tá certo? Então nós apostamos há 10 anos atrás, hoje já fazem 12 anos, que vamos comer com menos sal, menos açúcar, vamos perder peso, vamos fazer exercícios, vamos mudar o estilo de vida e o jeito de se alimentar. Então, estamos há 14 anos sem hipertensão até agora. Éramos hipertensos e lá estava escrito, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. É mentira. Nós somos prova viva de que não precisamos tanto do remédio. Nós éramos estressados, agora nós estamos meio estressados, tá certo? Mas nós criamos propostas para isso, entendeu? Então é possível mudar. Mas o segredo da medicina e da saúde não estava nos remédios, estava na maneira de se alimentar. E aí eu disse, olha, eu vou ensinar isso para as pessoas. E aí uma pessoa disse, o que você está falando é ortomolecular.
e começamos a estudar a química dos alimentos, a fisiologia dos alimentos, a fisiologia dos hormônios, o que cada alimento faz em cada pessoa, o que ele causa no organismo, a quantidade. E nós resolvemos ensinar isso para as pessoas, e aí nós saímos da cirurgia e fomos trabalhar como clínico. De cada 10 pessoas que chegam no nosso consultório, 2 seguem, 8 vão embora, porque eles querem tudo na mão. Eles querem que a gente dê a pílula da felicidade para eles. Tá certo? E isso não existe. Então, é mantendo uma alimentação correta que a gente vai obter 90% da nossa saúde. 90%. Então, estudando isso, nós descobrimos o poder do oxigênio. Como uma alimentação correta melhora a oxigenação do nosso corpo. E hoje descobrimos que não é o alimento que dá tanta energia para a gente, mas é o oxigênio. Entendeu? Então, quando você resolve mudar a sua alimentação, você dá um aumento absurdo da sua oxigenação. É dentro dele que está a energia, pessoal. É dentro do oxigênio o segredo da energia. E hoje nós já sabemos que o ATP, que diz que é a molécula energética, ele não dá tanta energia assim. O que o ATP faz? Ele abre a proteína para que ela receba energia, o fluxo. O ATP aumenta demais o fluxo. E se você quiser diminuir seu ATP, é só comer muito. É só aumentar a sua alimentação. Você diminui grande quantidade de oxigênio, diminui grande quantidade de ATP, diminui grande quantidade de fluxo de energia. E isso, há 12 anos atrás, nós não conseguíamos correr 300 metros. 300 metros. Hoje nós estamos melhor do que isso. Tá certo? Para todas as pessoas que fazem atividade de perder peso, muitos fazem a cirurgia bariátrica, tiram foto, botam no Instagram, pronto, aquilo ali está ótimo. De cada 10, 8 volta a ser obeso. De cada 10 pessoas que fazem dieta ou reeducam alimentação, com injeções, com remédio para perder peso, 9 voltam de novo. E é isso que nós precisamos mudar. Mas é porque não foi culpa dos médicos, não foi culpa dos nutricionistas. Nós fomos levados a ficar viciados em alimentação, infelizmente. O sistema nos colocou assim, tá certo? Vocês vão ver que o ciênciazinha que esconde as coisas da gente. Tudo estava debaixo da mesa, tudo. Inclusive, hoje você pode ver que nós temos uma agricultura que precisa de vários insumos, vários venenos, vários adubos. E se você for olhar, nós vamos mostrar amanhã um pouquinho. Dependendo do que você construir, a terra te dá tudo e o universo te dá tudo. Então, uma fazenda dessa pode fornecer alimentos até mesmo para São Paulo, sem precisar de tanto maquinário, sem precisar de tanto adubo, sem precisar de tanto insumo. Tudo isso estava escondido debaixo. Infelizmente, a pior droga que tem não é o crack, não é a cocaína. A pior droga que tem é a mais doce, que eu mais gosto. Eu não sei se vocês gostam do açúcar, mas eu gosto. Mas uma quantidade excessiva dele nos faz adoecer, porque diminui o oxigênio.
Diminuiu o oxigênio, não tem fluxo de energia, infelizmente. Então, quando nós começarmos a melhorar a nossa oxigenação, eu vou mostrar para vocês como fazer. E aí, como disse o Sebastião, se eu sei, eu faço. E eu diria para vocês, dentro do consultório, eu sei e às vezes não faço. Eu não sei que coisa é essa. Mas... Então, quando o Sebastião diminui a alimentação dele, ele melhora absurdas quantidades de oxigênio. E aí aumenta o fluxo de energia muito, entendeu? A ciência já mudou tanto que eu não sei se vocês sabem de uma célula que existe uma bomba de sódio e potássio, que entra 2 sódio para fora e bota 3 potássio para dentro, para manter uma diferença de potencial e manter fluxo. Pois um chinês descobriu que essa bomba não existe. Ele foi indicado para ganhar o prêmio Nobel, mas não deram, porque isso iria mudar toda a forma de entender a biologia. Sabe por quê? Porque uma proteína, junto com um ATP, junto com um pouco mais de potássio, quando o ATP se liga na proteína, ela se abre. Como abrir, ela puxa potássio, porque os aminoácidos são negativos e vão puxar potássio. Um ATP com uma molécula de magnésio estrutura o ATP, puxa potássio, com isso puxa a água e aumenta absurdas quantidades de energia e expulsa o sódio. Então nós temos uma unidade protoplasmática que não precisa de nada de energia, ela já puxa a energia do universo para ela. É assim que funcionam as nossas células. Não tem nada a ver com gasto de energia. Ele só se ajeita para puxar o fluxo de energia que tem no universo. É quase uma fotossíntese. É quase uma fotossíntese. Imagina vocês, um cidadão aí do World Economic Forum, vocês já viram aquilo ali, né? Só conselhos excelentes. Eles disseram, nós temos que diminuir a quantidade, a emissão de CO2 até tantos anos, nós temos que dizer zero, fazer zero de emissão de CO2, culpando as vaquinhas, culpando a agricultura. Façam isso, vocês vão ver essas plantas morrerem todas. O CO2 é o grande construtor de glicose. Então a planta pega o CO2 junto com a energia, junto com a água, e ela vai construir moléculas de glicose para virar o amido que a gente vai comer daqui a pouco. Mas está lá o cidadão dizendo, vamos diminuir a emissão de CO2. Vocês veem como a mentira rola solta, como as verdades são jogadas e impostas. E aí fazendo acreditar que tem que diminuir isso, tem que diminuir aquilo. Nós vivemos num equilíbrio, pessoal. Quem primeiro produziu o oxigênio não foi a planta, foi uma algazinha, uma célulazinha, cianobactéria. Ela tem a capacidade, uma única célula, uma só, capacidade de pegar o fluxo de energia do universo, junto com o CO2, junto com a água, e produzir oxigênio e moléculas de glicose. E as plantas já é uma evolução disso. Quando surgiu o oxigênio na atmosfera, foi que permitiu o crescimento desses seres miudinhos, foram se unindo e fazendo tudo isso. Então diminua o CO2 para a gente ver uma onda de fome no mundo. Então essas mentiras
é que a gente vem derrubando uma após outra, mas vocês veem a perseguição que a gente toma. Existe um vírus aí que chamam SV40, dos símios, dos macacos. Ele é cancerígeno. E eles já foram achados dentro de alguns imunizantes, infelizmente. Mas, segundo o Dr. Cash, o vírus é uma forma de energia. É uma forma de energia. É uma forma que tem um centro gravitacional. Então, praticamente nem é um ser vivo. Tá certo? Ele é um meio ser. Como uma forma de energia, a gente tem como derrubá-lo. Basta, se eu sei, eu faço. Mas aí você tem que ensinar de novo pra gente. Tá certo? Então, amanhã a gente vai fazer uns experimentos aqui para vocês verem. A gente tem, hoje é possível você fazer seu próprio remédio. Hoje é possível você fazer um exame seu e imprimir um próprio remédio para você. Hoje é possível você fazer a eletroagricultura aqui nessa fazenda maravilhosa, que é essa ideia que eu vou dar para os proprietários. Hoje é possível você melhorar a sua alimentação rápido, econômico, tá certo? Tirar o vício que a gente tem. E quando vocês melhorarem o vício de açúcar, vocês me ensinam também. Tá bom? Boa noite a todos. Começando por hoje, paz para a nossa mente, paz para o nosso coração e paz para o nosso corpo. Toda guerra traz no seu final a busca da paz. E ninguém de nós está fora de luta. Amanhã nós vamos ver etapas de tudo isso. E formas dentro de ensinamentos que isso já é antigo. Só que eu acho que conforme o nosso doutor está falando ali, a gente acredita mais no falso do que no verdadeiro. Então amanhã nós vamos navegar em águas em que muitas vezes é repetitiva, mas a gente não deixa ela habitar em nós. Porque você está em guerra, você não tem paz, você não se pacifica. Os seus sentimentos, as suas emoções e principalmente a sua arrogância e a prepotência de que nós humanos temos de achar que somos o que pensamos. E nós vamos ver que nem sempre o que pensamos é o que nós precisamos. Era só boa noite e até amanhã. Respirem com suavidade. Vocês vão começar a perceber isso agora. Sem preocupar-se, apenas concentre na respiração. E procure imaginar de onde está vindo esse ar, o que ele traz. Para Miramês, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, porque traz todos os recursos da natureza, até a própria luz do sol. De todas as entranhas da terra, tudo que existe, ele consegue trazer. E ao inspirar, lembre que estão inspirando Deus, inspirando o Cristo como pão da vida. E ao inspirar, comece a imaginar o quanto de saúde, de paz, de equilíbrio, de prosperidade, o que almejarem para serem mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. Continue inspirando, como dizia, e com certeza continua dizendo nosso paizinho espiritual Adão Nonato,
inspirem o Cristo ao inspirar. Traga o Cristo, traga Deus para dentro de vocês, um tanto mais. E ao expirar, expirem o Cristo que existe em vós. E se coloca à disposição do Cristo que existe em tudo. Inspirem o Cristo e expirem o Cristo. E que Ele, que está cuidando dos negócios de seu Pai, que não faz senão a vontade do seu Pai, é a videira e nós somos os galhos. É a árvore e nós somos os ramos. É o festim e nós os convidados. Por que estamos aqui? O que nos trouxe para esse evento? Que forças são essas que moveram céus e terra para nos atrair para aqui? E o que vamos levar de conhecimento, de possibilidades, de transformações após esse celeste banquete? Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua paz. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.